Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a aula 4 desse novo componente que eu sei que vocês estão adorando, chamado Projeto de Vida. Vocês lembram do meu nome, né? Professor Armando Pérez. E quem está aqui comigo aqui, ó, já esboçando esse belo sorriso, é a professora... Yolanda, vejam que eu aguento escutar essas falas o dia todo, minha gente. É de isso lascar, aí. né? Mas estamos aqui falando, aprendendo, pesquisando sobre o projeto de vida. Hoje a nossa aula vai ter essa mediação da nossa intérprete, Vitória, que deixa nossas aulas cada vez mais acessíveis. E aí, Armando, do que é que a gente vai tratar hoje na nossa quarta aula? O tema da aula é muito massa, a diferença é massa. Então, sexto ano, vamos embora começar a nossa aula 4. Seguinte, vocês lembram da aula 3? Se vocês ainda não viram, vocês têm acesso a essas aulas, tá? Então tá no aplicativo, tá também no YouTube, então vocês têm acesso a essas aulas, então vale a pena conferir, porque toda aula a gente começa recordando a aula passada. E falou sobre o que, Yolanda? Aula 3. Então, vejam, a gente falou de um tema que vai seguir a nossa vida enquanto a gente estiver vivendo nesse nosso belo país, não é? Nesse especificamente, porque somos brasileiros, né? Mas falamos a respeito de cidadania e a gente começou perguntando o que é ser cidadão, o que é ser cidadã. Então, gente, muitas pessoas da nossa idade e até mais velhas, às vezes não sabem exatamente o que é isso. Então, nosso objetivo é que vocês, que estão amadurecendo, não vão chegar na nossa idade falando algumas bobagens que algumas pessoas mais velhas falam. É bem importante isso, sabe? A gente pesquisar, a gente escutar, a gente aprender, porque a cidadania, ela faz parte do dia a dia. E foi como o meu amigo disse, se você tem qualquer dúvida, se você perdeu a aula, se você quer aprofundar, converse aí com seu tutor, sua tutora, veja as aulas novamente, estão aqui para vocês, tá? Beleza. Então, minha gente, ó, o tema, o que é cidadania, ele vai continuar, só que de uma forma mais aprofundada em outras questões específicas. Então, veja, tá tudo seguindo uma linha. Então, por isso que é importante a gente assistir às aulas anteriores, até para entender melhor o que vai ser tratado aqui. Belezinha? Hoje, a gente pode dizer que essa aula tem muito de cidadania, né, Armando? Completamente. Hoje a gente não vai estar falando diretamente, né, o que é cidadania, mas vocês vão ver que essa diferença, que é massa ser diferente, também está vinculado ao que é ser cidadão, ser cidadã no dia a dia. Exatamente. Aí na sua escola, na sua casa, no seu bairro. Bora lá. Exatamente, na nossa cidade. Então, ó, para começar a aula de hoje, a gente vai começar com dinâmica. Então, como é que funciona essa dinâmica aí? Vamos aqui, eu já fiquei até dinâmico. Ó, vê só. Os tutores e as tutoras de vocês já estão aí com as informações para fazer essa dinâmica do labirinto. Então, se vocês já fizeram, a gente vai debater agora. E aí, vocês acharam o que dessa dinâmica? Deu para perceber alguma situação diferente? Se não, o que é que acontece? A gente vai iniciar a dinâmica do labirinto. Então, minha gente, vê só. Essa dinâmica, a sala, ela tem que estar propositalmente arrumada. Então, o labirinto, ele vai ser feito com as bancas de vocês. E aí, alunos selecionados saem da sala, tá? E vocês vão arrumar um caminho para eles fazerem. E eles vão fazer esse caminho vendado. Então, espero que vocês se divirtam com essa dinâmica do labirinto, tá? E que a gente tenha tempo, né? Vocês tenham tempo de conversar sobre como foi participar dessa dinâmica. Tanto os que observaram, quanto os que participaram, né? Que andaram através desse labirinto. Por quê? Porque isso vai trazer para a gente um tema fundamental. E Yolanda vai fazer essa pergunta para vocês. Ó. Chegou aqui na tela. Opa! E aí, pessoal, o que é acessibilidade? Parem para pensar aí numa primeira emoção ou palavra ou ideia do que você tenha ao ver essa palavra acessibilidade. Muitas vezes a gente vê as palavras, vê propagandas, vê ideias, mas não sabe o que é exatamente. Então, se a gente tem qualquer dúvida com as palavras, o que elas representam, o que é que elas querem nos ensinar, a gente, mais uma vez, o quê? Pesquisa, estuda, pergunta a quem sabe. Então, vamos depois essa dinâmica que aqui meu colega trouxe, né? Sugeriu aí para vocês fazerem sala de aula. O que é exatamente a acessibilidade?
E o que é que tem a ver, não é? Porque é isso que Yolanda traz, né? O que é que essa dinâmica traz para a gente sobre esse tema? Será que é fácil passar por um labirinto de bancas e cadeiras vendado e vendada? Né? E aí, eu acho que vocês já fizeram associação, né? Existem pessoas que transitam na cidade, que transitam na escola, que transitam em shoppings, enfim, em espaços públicos, né? E essas pessoas têm algumas limitações de locomoção, por exemplo, ou têm algumas deficiências mesmo, como, por exemplo, não ter a visão, né? Então, sim, ou a pessoa ser completamente, né, deficiente visual, ou ter baixa visão. Então, a acessibilidade fala sobre esse aspecto da sociedade, né? Então, será que nós temos cidades acessíveis? Tá? Então, quando a gente reflete sobre isso, né, juntando com essa dinâmica, a gente percebe, né, que bom a gente ter, né, a possibilidade de se deslocar, de se locomover, ter saúde nos membros, ter saúde no corpo. Mas, será que a gente olha, pelo fato da gente ter, a gente olha para o outro que não tem, a gente se preocupa com o outro? Será que a gente sabe lidar com essas questões? Então, quando é que eu tenho que ajudar uma pessoa que tem deficiência visual a atravessar a rua? Ou um cadeirante, uma pessoa que utiliza muletas, né? Quando é que eu devo... Como é? Ou utiliza cadeira de rodas. Ou né? utiliza cadeira de rodas, exatamente. Então, será que vocês sabem responder isso aí? Já pararam para pensar? Ou até pensar, né, Armando, que a gente, como você trouxe, a gente tem essa facilidade de locomoção. Mas em qualquer momento, qualquer um de nós pode deixar de ter, né? Por algum acidente, ou por adquirir alguma doença, ou até por um evento da vida, né? Mulheres, quando engravidam, vão ter uma dificuldade de locomoção, até pelo aumento do peso e tal. Pessoas mais velhas. Então, hoje a gente é jovem, mas à medida que a gente vai envelhecendo, como estão as calçadas da cidade para poder receber as pessoas? Falando novamente nas mulheres, que geralmente são quem estão andando na rua com os filhos pequenos. Como é para aquela mulher, mesmo ela tendo saúde, está andando com uma criança e está num carrinho? É isso mesmo. E aí, vê só, a gente trouxe aqui, ó, um videozinho que vai trazer muitas informações sobre isso aí, ó. Assiste com a gente. No mundo, ninguém é igual a ninguém, não é? Temos alturas diferentes, cor de pele, cabelo, peso, habilidades, personalidades diferentes. Muitos de nós podemos ter também alguma deficiência, como, por exemplo, paralisia nas pernas, ausência de alguma parte do corpo, perda auditiva ou da visão. Ser diferente não significa ser melhor ou pior do que os outros. Significa apenas que somos o que somos. O problema começa quando nossas particularidades encontram uma barreira, que pode ser física, como a falta de rampas, por exemplo, ou um tipo ainda pior, o preconceito. Pessoas com deficiência são como todas as outras e também querem viver em paz na sociedade. E é por isso que vamos mostrar algumas dicas bem legais para uma convivência boa, gentil e inclusiva. Alguém que você conhece é cadeirante ou tem dificuldade de locomoção? Ao conversar com essa pessoa, tente se sentar para que ela não precise ficar olhando para cima o tempo inteiro. Não se apoie na cadeira de rodas e nem atrapalhe a movimentação das muletas ou bengala. Se achar que ela precisa de ajuda, pergunte. Se ela aceitar, peça para te dizer o que você deve fazer. Se ela quiser ajuda com a cadeira, conduza com cuidado e preste muita atenção para não bater em nada. Se parar para conversar com alguém, vire a cadeira de frente para que a pessoa também possa participar da conversa. Se for uma pessoa com deficiência visual, chegue perto, demonstre que está falando com ela e ofereça ajuda, se achar que ela precisa. Se a resposta for sim, ofereça seu braço ou ombro para que ela segure. Aí, enquanto você anda, ela acompanha o movimento do seu corpo. Avise sempre que tiver algum obstáculo no caminho. Fale como você fala normalmente. Não precisa ser mais alto ou mais devagar. Você não precisa ficar com vergonha de falar coisas como veja e olhe, porque as pessoas cegas usam essas palavras naturalmente. Se encontrar um cão-guia, não brinque com ele, por mais fofinho que seja. O cachorro não deve ser distraído do trabalho de guiar o tutor dele. Ao se dirigir a uma pessoa cega, aproxime-se e toque de leve a sua mão, falando diretamente com ela. E não se esqueça de avisar ao se afastar, para ela não ficar falando sozinha. E se for uma pessoa com deficiência auditiva?
Nunca fale surda muda. Muitas pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar, mas têm voz. Ao falar com ela, acene ou toque de leve em seu braço para chamar sua atenção. Fique de frente para que ela possa fazer a leitura labial se souber. Fale na altura e na velocidade normal, a não ser que peçam para falar mais devagar ou mais alto. Mantenha sempre contato visual. Se você desviar o olhar durante a conversa, ela pode achar que o papo acabou. Ao conversar com uma pessoa com deficiência, fale diretamente com ela e não com seu acompanhante ou intérprete. E isso vale para qualquer pessoa. Se você não entender o que ela disse, não tenha vergonha de pedir para repetir. Se precisar, escreva bilhetes, desenhe. O importante é se comunicar. Se for alguém com deficiência intelectual, haja naturalmente a falar com ela, com respeito e consideração. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for adolescente, trate-a como adolescente. E se for adulta, como adulta. Não exclua nem diminua a participação dela na conversa. Deixe que ela faça ou tente fazer sozinha tudo o que puder. Mas se achar que precisa de ajuda, pergunte. Se ela recusar, não insista. Se aceitar, pergunte como você deve agir. Não subestime sua inteligência. As pessoas com deficiência intelectual podem levar mais tempo para aprender, mas são capazes de adquirir muitas e valiosas habilidades intelectuais e sociais. Somos diferentes sim, mas uma coisa tem que ser igual para todos: o respeito. Se você ainda... Eita, que massa, né? Então, vê só, muita coisa que a gente perguntou antes, o vídeo trouxe. Então, vale a pena até ver de novo, né? Buscar esse vídeo, né? Ele é de fácil acesso, tá? E assistir de novo aí, tem várias opções para isso. Então, para a gente entender direitinho e entrar nesse assunto, né? Sobre o que é capacitismo. A professora Yolanda vai ler aqui para a gente o que é capacitismo. Então vamos lá, gente. Capacitismo é qualquer tipo de atitude que discrimina ou denota preconceito social contra pessoas com deficiências, através de termos e expressões pejorativas que as classifiquem como inferiores a outras pessoas. Vamos trazer para o dia a dia, bora lá. No próprio vídeo vem falando, né, a respeito desse tema. Vem dizendo que muitas vezes a gente, quando vê uma pessoa com uma deficiência, como visual, uma pessoa que não enxerga, é bem comum as pessoas, quando essa pessoa que é cega for pagar algo e eu enxergo, aí a pessoa vem falar comigo, em vez de falar com a pessoa que está pagando. Vejam, pequenas coisas, né? Ou então o vídeo mostrou o exemplo de que viu uma pessoa que não enxerga num sinal. Imagina você chegar perto de alguém e já sair puxando a pessoa, mesmo que a intenção seja a melhor possível. Você não se assustaria? Qualquer pessoa se assustaria. Então não custa até perguntar. Olha, você quer ajuda? Como é que fica melhor para tocar em você? Como é que fica melhor para a gente ir? Então, gente, tudo é uma questão de, se não sabe, pergunta. Exatamente. E outra coisa, né, pessoal? Veja, essa disciplina de projeto de vida. Então, ó, como é interessante a gente se abrir para ter amizade, né, para se relacionar, para dialogar com essas pessoas, né, e trazer essas pessoas também para o nosso convívio. Então, esse um dos objetivos, né, dessa aula de hoje, é que a gente olhe para todo mundo, né, com respeito e trate as pessoas com respeito. Então, as pessoas têm capacidade de conviver, muitas vezes no trabalho, né, vocês vão aí no trabalho, até na própria sala de aula de vocês, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar, né, e esse olhar anticapacitista, né, que é achar que essas pessoas não têm, né, capacidade e aptidão para exercer essas atividades do dia a dia. E aí, pensando tem limitações, tem né? limitações, Óbvio, exatamente. tem limitações, mas aí capacitar a pessoa, duvidar da capacidade dela, né? São coisas que a gente precisa cada vez mais mudar e desconstruir na gente. Mas bora lá. Então, aí como eu estava falando, pensando em dia a dia, tem coisas que são fáceis da gente começar a trabalhar na gente. Muitas vezes a gente usa expressões e não sabe que essas expressões podem soar negativas para determinadas pessoas, né? Então, veja, o objetivo da gente aqui é que as pessoas, não é que você fique se culpando ou se fiscalizando, não é nada disso, porque muitas vezes esses termos, eles estão dentro da nossa fala mesmo. Mas é aquela coisa, no momento que você se perceber falando isso,
se corrigir na hora. Até porque a gente aprende, né? Tantas coisas que a gente não sabe, a gente aprende. Então, estar vamos aprender. atentos. Então, vamos olhar aqui, ó. A gente tem algumas expressões, né, que são expressões capacitistas, ou seja, dar uma mancada, isso é bem comum, né? Na televisão a gente escuta muito, né? Esse é um termo, né, uma expressão que soa de forma negativa para quem tem alguma dificuldade de locomoção, por exemplo, né? Vamos ver, então, outra frase que a gente escuta muito e fala, às vezes, até brincando, né? Não é brincadeira, mas fala. Você é retardado? Olha, gente, não cabe, né? Não cabe. Que termo, além de ser bem pejorativo, até as pessoas que têm alguma deficiência intelectual não podem ser chamadas assim, né? Isso aí é um xingamento, né? De fato. Sim, sim. É horrível. Então, por favor, acabou com isso aí. Outra expressão, né? Que essa aqui é muito comum, né? Tá surdo, eita, ficou mudo. Ou então, peraí, tá cego? Tu é cego, e tal. Então, minha gente, não tem mais jeito para isso aí. Agora que vocês já sabem, não tem sentido, né? A gente continuar falando isso, beleza? Ele tá meio autista hoje. Gente, vejam só, alguém que está dentro do espectro autista, que é um espectro, né? Tem vários níveis de autismo. Pois bem, ele está meio autista hoje. Quer dizer que a pessoa escolhe o dia em que está autista, não é algo que faz parte da pessoa. Vejam que coisa mais chata, feia. E além disso, né, por exemplo, mesmo que a pessoa não seja autista e você usa esse termo, né, é até uma coisa de desrespeito ao sentimento da pessoa que quer ficar mais recolhida, né? Se eu não estou num dia bom, quero ficar no meu canto, aí a pessoa chega para dizer, não, deixa ele que ele está meio autista hoje, vê isso. Não respeita ninguém, né? Não respeita nem a emoção da pessoa no dia e nem respeita quem está dentro do espectro autista. Então, vocês já são 6º ano, tá, minha gente? Atenção. Vamos ficar de olho nisso aí, já estão grandinhos para entender. E a última aqui, isso é comum, né? É comum. Ver alguma pessoa com até uma doença, alguma doença séria ou alguma deficiência, aí diz essa frase aí. Se fosse comigo, eu não sei o que faria. Ora, bolas, né? Você parece que está diminuindo o que a pessoa está, como a pessoa está vivendo ali, né? E que é uma condição de ter pena, né? De ficar ali, meu Deus, coitado, eu não sei o que faria, né? Então, minha gente, o corpo humano, né? A mente humana, ela tem muita força, né? Principalmente força de adaptação, minha gente, né? A gente não garante o que está ali na frente no nosso futuro, tá? Mas o que a gente tem que ter, né, é a compreensão de que a gente consegue superar coisas que a gente nem sabe, né? Então, vamos ficar de olho nessas expressões, né, que a gente também consegue aprender coisas muito rapidamente que a gente nem imaginava. Então, para ficar bem claro aí para você, a gente passou essa lista vermelha aí para ser realmente cortada, eliminada, né, essas expressões, né, do dia a dia de vocês. Beleza? Então, gente, vejam, como Armando bem trouxe aqui, né? Uma coisa que as pessoas que têm alguma deficiência se queixam muito é de que as pessoas que não têm, às vezes, olha, ou como coitadinhos ou como super-heróis. Então, o objetivo desse nosso diálogo hoje, da aula, é justamente dizer isso, que essa deficiência ela está no preconceito, de dizer para vocês que a gente tem que tratar as pessoas como humanas. Assim como tem pessoas com deficiência que são chatas, que são de difícil convivência, também tem pessoas que são bacanas, assim como quem não tem, né? Então, bora lá, simbora. Vamos embora, minha gente. Fica aí essa mensagem, né, para vocês. Continuando aqui, agora a gente vai dar... O que é isso aqui, né? Vocês aproximam aí pra vocês verem, por Vamos favor. lá. Então, vamos lá, que meu amigo da geografia ama isso. Agora bora. vai. Olha, isso aí é uma imagem de satélite, né, que tem um título ali, Geossímbolos do Sagrado Recifense. Então, observa aí, a gente tem, né, a cidade do Recife vista de cima, tá? E tem alguns pontos amarelos aí que estão com nomes escritos, né? E o que é que acontece? Esses nomes, né, talvez alguns você já tenha ouvido falar, né? A gente tem o Morro da Conceição, tá? Que está aqui mais à esquerda dessa imagem. A gente tem, ao lado do Morro da Conceição, o Centro Cultural Afro Sítio de Pai Adão, né? O Sítio de Pai Adão Ilê Oba Ogunté, né? E aqui embaixo, aqui, perto do mar, tem outro pontinho amarelo, que
é a sinagoga Kahal Zur Israel. Então volta para mim aqui, Cleitinho, para mostrar eles onde é que estão esses pontos. Pronto, aqui está o Morro da Conceição, e aí? Será que tem alguma escola que está vendo a gente que é perto? Eu acho que tem, hein? Por aqui pela região. Tem bastante. A gente tem aqui, ó, o Centro Cultural, né, do Sítio do Paiadão, que está no bairro de Água Fria. Olha aí, chegou bonito. Vamos embora. Tá, e aqui, ó, a sinagoga Kahal Zur Israel. Beleza? Então são esses pontos aqui que são pontos do sagrado na nossa cidade. Então a nossa aula de hoje, lembra que a gente falou sobre cidadania, né? E cidadania está relacionado também a gente perceber a necessidade que determinadas pessoas têm de exercer sua cidadania. E algo muito forte relacionado a isso, que está relacionado à identidade, lá na primeira aula que a gente viu, é justamente a gente professar ou não alguma fé. E os símbolos de fé, principalmente, são justamente, né, os templos. Então esses 3 lugares aqui são templos, né, para grupos específicos. Então a gente trouxe de diferentes matrizes, né, de diferentes formas de encarar esse divino. Como a gente começou a aula já dizendo que a diferença é massa, nós escolhemos então 3 símbolos importantes de religiões diferentes, né? Então esse primeiro aqui, o Sítio do Paiadão, ele é muito importante, gente. Ele é até um patrimônio nacional, falando dessas nossas raízes africanas, raízes que muitas vezes são vistas de uma forma demonizada, né? É muito ensinado coisas errôneas, coisas preconceituosas a respeito das religiões de matriz africana. Então, um outro que a gente escolheu também foi o Morro da Conceição, porque tem uma festa muito popular na nossa cidade, que é a festa do Morro, né? Então, é em homenagem à religião católica, é em respeito à fé das pessoas que professam, né, essa crença a respeito da Nossa Senhora da Conceição. E a devoção à santa, né, especificamente. Sim. E é uma festa assim, bem bonita e especificamente pensar a respeito da importância da religiosidade que tem para essas pessoas. Exatamente. E por último, escolhemos aqui ó, a sinagoga Kahal Zur Israel. Ela é a primeira sinagoga das Américas, de toda a América inteira. Essa foi, aqui na nossa cidade foi fundada essa sinagoga. Então, até se você sabe pouco a respeito da religião, mas você pensar que aqui em Recife a gente tem um centro cultural, que a gente tem um museu que é aberto ao público e que vem falar, inclusive, da fundação da nossa cidade, vem falar a respeito da religiosidade tão presente no nosso dia a dia. Exatamente, minha gente. Então, vamos fazer aqui um apanhado. Por que a gente trouxe esses 3 geossímbolos aqui? Porque é muito comum a gente olhar para esses lugares, olhar para essas manifestações de fé e julgá-las a partir do que a gente acha certo ou errado. Né? Então, veja, se a gente quer ter o direito de professar a nossa fé, e veja, fé é algo que é muito particular. Sim. Né? É algo que é muito individual. Muitas vezes, em determinados momentos da vida, a gente encontra a fé, encontra algo em que acreditar, encontra algo a que seguir. Né? E aí, quando a gente acha que pode julgar que uma fé está errada, que outra está mais certa, minha gente, isso já era. Né? Não tem como a gente viver em comunidade com esse tipo de pensamento tão limitante, né, minha gente? É bom lembrar disso, né, que a diferença ela realmente é massa. Então, independente de fé, ou até se você não tem nenhuma fé, você não professa em nada, é pensar a respeito dessa espiritualidade. São valores, são condutas que podem fazer parte do dia a dia. Então, falar nessa espiritualidade é falar de muitas coisas, gente, de transcendência, tradições, valores, sagrado, mitos e ritos, identidade cultural. Vejam como tudo isso é importante para as pessoas. E você vai dizer, então, que a sua forma de enxergar a fé é melhor, é superior ou é pior do que alguma outra? Não faz sentido. Aí a gente não está vendo a diferença, né, Armando? Exatamente. E um detalhe, ó, essa grande rocha que tem aí atrás, ela é um lugar sagrado para os povos aborígenes da Austrália. Né? Então veja que o sagrado ele está em vários símbolos. Né? Então se a gente pensa nos povos indígenas, e o que para eles é um lugar sagrado é só uma floresta para outras pessoas. Né? Então como a gente diz a respeito dessa natureza que é sagrada? Então vamos ficar pensando nisso. Né? E aí, ó, minha gente, para fechar, a gente tem aquele bom e velho desafio. E esse desafio vai ser vocês investigarem aí na escola de vocês o que tem favorável ou desfavorável para a acessibilidade.
Então você vai fazer uma lista dos locais em sua escola que dificulta a acessibilidade para pessoas com alguma dificuldade de mobilidade. Tirar fotos e escrever uma frase, né, do que foi observado. Então observou que um degrau é muito alto, ou que a rampa está muito inclinada e tem dificuldade para a pessoa subir de cadeira de rodas, ou qualquer coisa, né? E até coisas positivas também. Vocês podem observar e mandar para a gente, tá? E manda essa atividade aí pela plataforma da Unirec, né? Procura lá os novos componentes, projeto de vida e a pasta do seu ano. Beleza, minha gente? Ó, vamos embora que vocês têm muito o que fazer, hein? Temos um também. abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.